mês, pelo menos, em que a gente aborda de uma forma muito direta o que está acontecendo de tecnologia na prática clínica e que se correlaciona com as nossas linhas de estudo que eu venho coordenando dentro do grupo de laser. Tá? E já há tempos eu estava a fim de fazer sobre esse tema. Em verdade, ele seria um tema até mesmo do início do ano, mas o que fez com que ele virasse o tema de julho foi justamente mais umas novidades que aconteceram no mercado. Então, a gente vai entender agora melhor a hora que eu estiver falando do dispositivo. Tá? Então, a gente vai aqui agora dar uma apresentada básica no que o grupo de laser se propõe. Esse seminário que vocês estão aqui, sejam muito bem-vindos. O grupo de estudos do laser ele foi criado com o objetivo de desenvolver o conhecimento teórico, a base teórica, para a maioria das linhas de pesquisa que eu vinha desenvolvendo na prática. Então, eu precisava fortalecer mais o conhecimento básico, científico, o fundamento físico e o fundamento de princípio de laser e luz, para a maioria das linhas de estudo que eu estava fazendo, que eram alguns estudos de revisão clínica, alguns ensaios clínicos. O que tornou legal o seminário foi que ele foi crescendo e aprimorando. E praticamente hoje ele está como uma âncora principal no momento em que eu dedico para poder falar sobre esses dispositivos aplicados na área de saúde, medicina, reabilitação e estética. E o GEL ele tem atividades online, tá? Ele tem atividade de seminário, tem esse que vocês estão assistindo, tem aula, tem curso online. Tá? A gente tem uns boletins informativos que eu passo uma vez por mês, falando especificamente do que está acontecendo agora e também do que está se desdobrando nesses assuntos. E a gente tem encontros presenciais, naturalmente, que são os campos de treinamento e as linhas de pesquisa no dia que a gente aplica a maioria desses estudos. Tá? Tem outras atividades que fazem parte natural do grupo, que é a própria capacitação para poder utilizar esse dispositivo. Ele começou a ser usado como curso de capacitação para os instrutores, depois para os monitores, depois para os colaboradores, e hoje está disponível para a maioria dos profissionais. E o GEL ele foi criado junto comigo no dia que eu desenvolvia o grupo de dermatologia avançada, que é, em verdade, a base de toda essa escola que visa estudar a maioria dos procedimentos na pele brasileira. Tá? E como é que poderia ser essa tecnologia mais avançada, então, que é conectar tecnologias para o benefício da pele brasileira? Se vocês quiserem saber como fazer parte, como participar, vocês podem participar, aderindo às atividades quando convidados, nesse caso que vocês estão, mas vocês também podem realizar as outras atividades, se inscrevendo diretamente nos cursos do GEL, do GDA. Você pode até ser um afiliado, se quiser, um afiliado é super simples, tá? É um sistema de matrícula que nem numa escola, que tu te matricula, depois tu divide essa tua. Então, custa uma coisa super barata, uma coisa de menos de R$ 45 por mês. É mais barato que uma pizza com uma taça de vinho, para te ficar por dentro de tudo que está acontecendo nessas áreas de laser e tecnologia. E, sem dúvida alguma, tu tem outros benefícios, como poder acessar cursos gratuitos, poder acessar o material e tal. Para vocês participarem, tá? Basicamente, vocês podem ser, nesse caso, como convidados, vocês podem também ser colaboradores e até vocês podem manifestar o interesse de desenvolver junto comigo algum estudo. Não está fechado esse caminho, é um caminho que justamente eu estou propondo atrair mais gente para poder desenvolver essas produções científicas. E quem quiser saber mais sobre isso, é só mandar um e-mail aí para o grupo de estudos do laser@gmail ou visitar o site da página, que é o grupo de dermatologia avançada, clicar lá em grupo de estudos do laser e vai saber mais sobre o que a gente está fazendo e como é que eu estou fazendo tudo isso, tá bom? Bom, vamos diretamente ao que interessa agora, tá? Que é o assunto do dia, que é justamente entender como é que esse laser de 675 nanômetros está agindo
na saúde e na estética, que é o nosso caso de hoje, tá? Então, vamos começar justamente fazendo uma seguinte pergunta, né? Uma enquetezinha que vocês, se quiserem, podem participar ali da sondagem, tá? Ela é uma pergunta super legal e fala, deixa eu só preparar aqui para vocês aqui. Deixa eu preparar aqui. Que é justamente, tá, a seguinte pergunta. Você conhece o laser de 635 nanômetros? Sabe? Sim ou não? Você sabe quais são as aplicações do laser de 635 nanômetros? Tenta adivinhar o que é esse laser, né? Ele é um laser pointer? Qual é que é a principal aplicação desse laser hoje no mundo? Ele é um laser pointer? É um laser de código de barra? Ele é um laser de sensor de presença? Ele é um laser de sinaleiro, de semáforo, né? Eu estou criando para vocês aqui, né? Eu já estou vendo que vocês estão clicando aqui para poder ver como é que é a resposta. Pode chutar, porque a gente vai se surpreender no como é que esse laser começou a ser usado e depois foi ser levado para dentro da área da saúde. É muito divertido isso, né? Então, só dou mais um tempinho aqui, já clicaram. Pronto. Vamos finalizar aqui essa votação. Vou mostrar os detalhes aqui. Desculpa. Bom, então, quem não conhece mesmo o laser 635 nanômetros. É um laser vermelho, alaranjado, próximo das margens que divide ali o prisma colorido do laranja mais avermelhado, é o início do vermelho. O vermelho começa basicamente a 660 nanômetros. E ele tem como a aplicação, né, que a resposta de quem participou ali, colocou como leitor de código de barra, entendeu? Não tem problema. Vamos lá. Eu vou mostrar agora o que é de divertido nisso. Então, a principal aplicação do laser de 635 nanômetros é um pointer laser. É muito divertido isso, né? Já imaginou que dentro dessa pontinha desse laser aí contém uma série de aplicações que começaram a ter base fundamentada mais ou menos na década de final de 80 para 90, os estudos. Até um dos estudos eu vou estar aqui discutindo com vocês. E de lá para cá só houve aprofundamento dentro da área médica para ele, porque essa parte tecnológica já está desenvolvida. Ele é mira de laser, ele é o laser pointer. Então, vamos lá agora para entender como é que é. Tudo bem, né? Então, já que a gente já sabe que ele é uma coisa extremamente comum aí na nossa vida, como é que ele é na medicina e até, em especial, na estética. Vamos lá. O que torna esse assunto divertidíssimo é justamente que esse laser, em 2002, ele recebeu a FDA para uma diversidade clínica de aplicações. Em especial, esse aparelho chamado de Erconia, ou Erchonia, ele foi liberado pela primeira vez no laser, inclusive para diminuir dor e redução de cicatriz em cirurgia plástica mamária, de aumento de mama. Tá? Então, ele é um dispositivo que recebeu essa licença de FDA para ser utilizado como 635 nanômetros por conta da capacidade reparadora dele no controle inflamatório. Foi um estudo duplo cego, controlado, enfim, uma série de coisas que a FDA exige para liberar efetivamente com segurança e eficácia um dispositivo. Esse é um aparelhinho, ele é muito legal, tá? Depois eu vou mostrar aqui uma foto para vocês. Mas vejam como ele tem uma série de... Ele pode diminuir as reações dolorosas, ele tem um efeito analgésico, ele tem um efeito redutor de dor, ele tem um efeito
praticamente estimulador da circulação, ele melhora a reparação e o sistema linfático, ele ativa o mecanismo metabólico da mitocôndria, ele acelera a regeneração do metabolismo, enfim, repara a cicatriz. Nossa, ele é super, né? Mas hoje a gente vai entender por que ele faz isso, né? Mas esse aparelhinho já está disponível no mercado desde 2002. Olha só, ele é chamado smartphone dos lasers, esse aparelho aqui. Ele é um aparelho manual, ele é pequeno, de uso pontual, não dá para usar no corpo inteiro. Mas ele propõe aqui a cicatrização, redução de dor, melhora dos processos regeneradores, inclusive tendíneos e nervosos. Então, ele tem uma função de reabilitação muito grande. Ele não é só de caráter exclusivamente estético, mas a gente vai entender que isso está relacionado com as indicações estéticas. Ele reduz sensivelmente o edema e o processo inflamatório, a isquemia muscular natural, até após cirúrgica e outras aplicações, facilita o processo de regeneração e, olhem só, está aqui, bem definido, ele tem aplicações para o contorno corporal. E o que é essa aplicação para o contorno corporal? Naturalmente, a redução de medidas foi o principal ponto. E por que ele consegue isso? Por conta da sua irradiância. A irradiância alcançada pelos lasers de 635 tem sido relatada por todos os autores que publicam como uma melhor condição para atingir o plano profundo e subcutâneo da nossa pele. Então, ele consegue atingir aí uma profundidade de 9 milímetros, o que já atinge naturalmente aqui, ó, essa área aqui, tanto vascularizada quanto da área do tecido adiposo. Vejam como isso é importante, né? Aqui nós temos mediadores, como a leptina, a gente tem uma série de outras ações que vão repercutir em toda a superfície da pele, naturalmente, do ponto de vista estético. Então, não é à toa que a maioria desses lasers, quando aplicados até mesmo com processo inflamatório cicatricial, ele venha a melhorar a superfície da pele a curto e longo prazo. Isso é curto prazo mesmo, tá? Mas agora vamos um pouquinho mais profundamente no assunto, que é o que talvez interesse para vocês hoje, que é tudo bem. E aí, na estética, como é que é esse aparelho, gente? Como é que é esse negócio? E está aqui. Aqui é um dos exemplos. Olha como esse aqui é bonitinho, ele é todo futurista. Esse aqui não tem liberação ainda no Brasil e recém está recebendo a liberação nos Estados Unidos. Ele vem com 8 placas de LEDs de laser de 635 nanômetros. E essas placas, vocês disponibilizam ela anatomicamente na área corporal do tratamento de vocês, em especial na área de cintura, culote e perna. Programa aqui no dispositivo o tempo de exposição, a potência, algumas coisas que são importantes da dosimetria desse dispositivo. E nesse daqui, que é o Zerona, que é o gold standard deles, né, o primeiro aparelho do mundo a usar isso, ele te aplica aqui uma série de áreas corporais onde ele pode fazer isso daqui. Bom, o Zerona já está disponível, já tem até importação aqui no Brasil, né? Mas vamos ao assunto que interessa para a gente, que é o que referencia o laser de 635 para a gente poder utilizar ele do ponto de vista estético, então, para gordura localizada. Bom, o artigo que a gente vai falar aqui, ele vai estar disponível para vocês, eu vou mandar para vocês por e-mail, inclusive, essa aula, então, para vocês conectarem a teoria toda com esse assunto. E o artigo de referência que a gente vai conversar foi um artigo que foi publicado em 2013 na revista do Laser Surgery in Medicine. Foi publicada pela maioria dos autores que são do serviço de Harvard, do serviço Weimar de fotomedicina. É um serviço muito bem referenciado no mundo como desenvolvedor de estudos clínicos, né, que dão base para desdobramentos terapêuticos na área da estética do laser. E aqui esses autores vão comentar com a gente uma coisa muito interessante sobre
compreender o mecanismo biomolecular de por que este laser conseguiria, então, atingir esse resultado no tecido adiposo. E, para isso, eles recorreram a outros estudos anteriores aos deles, além deles fazerem o próprio estudo que eu vou desdobrar aqui agora na nossa conversa. E o que surte efeito nisso? Eu vou mostrar um segundo artigo para vocês. Esse artigo já é um pouco mais antigo, digamos assim, ele é de 2004, mas vocês vão se surpreender, porque o artigo de 2004, que serviu de base para o artigo de 2013 ser produzido, né? Ou seja, o pessoal do serviço do Weimar Fotomedicina também se inspirou nesse artigo antigo. Hoje, esse artigo antigo, eu poderia dizer para vocês, nesse exato momento, que ele vai ser a maior vanguarda do desdobramento da aplicação desse laser 635 depois que vocês compreenderem como é que ele reduz gordura. Isso é comum, né? É comum a vanguarda de estudos e, às vezes, esse estudo fica pouco compreendido na hora em que ele é publicado e daqui a pouco passa-se um tempo e essa referência começa a ganhar um estudo mais forte. E o que aconteceu nesses dois estudos de importância? Bom, é que o artigo diz que o laser de baixa potência de 635 nanômetros, sem gerar calor nenhum, ele por si só, essa luz, criaria mecanismos de sinais químicos nas células de gordura, quebrando essas células de gordura. Ele literalmente fala desse processo de ruptura da membrana, mas não especificamente por trauma, mas por um outro processo que eu vou contar aqui para vocês, e que ele retira estocados triglicerídeos e ácidos graxos e aumenta esses sinais de fragmentação das células, fragmentando o próprio tecido adiposo através de canais na membrana celular. Então, a gente vai entender um pouco aqui agora como é que esse laser consegue emitir um sinal químico na célula de gordura, vai aumentar a permeabilidade da membrana, e não é uma permeabilidade fisiológica, uma permeabilidade criada por uma cadeia de cascata físico-química e que vai fazer com que haja um extravasamento do conteúdo lipídico e, naturalmente, essa célula começa a evoluir. E veja bem, esse processo que eu estou contando com todo esse passo a passo para vocês, assim, como se fosse uma coisa muito longa. Gente, esse negócio é muito rápido, ele acontece entre 6 a 10 minutos. É quase que assustador, assim, como é que esse mecanismo físico-químico funciona. Bom, para entender esse tratamento, eu vou desdobrar aqui um pouco mais profundo esse artigo, mas vocês vão receber o artigo, vocês vão poder ler com as próprias mãos o artigo, pode imprimir ele está no acervo do grupo de estudos de dermatologia, ele já está lá, certo? Então, vocês podem clicar lá e dali baixar o artigo naturalmente, certo? Bom, o tratamento em si, ele está todo desdobrado neste artigo daqui, que é o Low Laser Therapy for Fat Laser Reduction, que é uma compreensiva revisão, que é esse artigo, tá? O que interessa aqui de interessante para nós, né? O interesse de interessante. Olha só, está aqui a cadeia. A luz emitida, ela ativa as enzimas e aumenta o metabolismo celular local. Isso está aqui publicado nesse artigo que vocês vão receber ele para vocês poderem baixar. Esse mecanismo luminoso do laser de 635 tem uma coerência tal com uma cadeia de mecanismos bioquímicos que vão ativar, entre eles, a ativação de fatores de necrose tumoral que vão abrir mais elementos de radicais livres da substância extracelular. Vão abrir essa permeabilidade nuclear e ativar aqui uma proteína quinase que vai quebrar essa célula de gordura, ativando ela como se ela tivesse em estado metabólico mais ativado. Veja como é o processo. O principal referência que esse artigo fala é sobre um mecanismo ligado diretamente à fosfodiesterase. Ela é uma enzima que ela tem uma capacidade de hidrolisar o AMP-C cíclico,
que é adesino monofosfato cíclico, ele é conhecido. Vocês sabem que ele é um mensageiro celular. E quando ele está ativado pelo processo, ele vai geralmente ativar isso pela adenilciclase. É um mecanismo já conhecido, das bases até mesmo da formação bioquímica de vocês. Ele naturalmente vai se transformar em AMPC cíclico e vai desencadear, principalmente como resultado, a proteína quinase. Essa proteína quinase começa a se tornar inativada e é o predomínio dessa forma que vai ativar, então, por resultado de cadeia molecular, em especial por uma hiperoxidação, ocorre uma hiperoxidação, a redução desses níveis, então, por si só, começa, então, a quebrar a gordura armazenada. Então, portanto, o inibidor da fosfodiesterase seria, nesse caso, a ativação feita por essa luz no tecido adiposo na hora em que se aplica o laser de 635, entendeu? E isso vai aumentar a concentração de MPC cíclico, então, por natureza, aumentando a atividade lipolítica. Então, esse é o resumo do que realmente acontece. Aqui está um desenho para a gente poder interpretar. Eu espero que esse desenho não esteja tão confuso para vocês, mas aqui nós temos a membrana celular, aqui vocês têm a ativação da luz. Essa ativação da luz age também na mitocôndria, desencadeia uma cadeia respiratória por aumento dessas oxidações. Ocorre uma hiperoxidação. Essa hiperoxidação vai ativar os mecanismos de ATP agindo no AMPC cíclico, fosfodiesterase, enfim. E esse sinal de hiperoxidação que acontece dentro da célula de gordura ativaria a proteína quinase, que por sua vez vai fazer com que haja um extravasamento do glicerol, uma redução da leptina, uma redução do conteúdo dentro desse tecido adiposo e, por sua vez, uma redução do tecido adiposo. É um mecanismo muito interessante, porque é o que eles mais chegam em consenso, porque nós temos aí 5, 6 autores. Esses 5, 6 autores, no decorrer dos últimos, de 2002, veja lá, até 2016, nós temos 14 anos. Nesses últimos 14 anos é o mecanismo mais bem entendido desse processo. Eles mesmos discursam de que não é o mais completo, mas é o que mais chega em consenso de todos os autores. Isso alteraria os canais dentro da membrana, aumentaria o espaço entre essa membrana. E esse resultado mecânico de abertura dessa membrana é que também seria um dos motivos pelo quais a gordura reduziria. Agora, veja bem, a gente está falando em usar esse equipamento sozinho para fazer tudo isso. Esse artigo exatamente discute essa situação é discutida nesse artigo, que fala exatamente sobre, bom, será que sozinho ele tem uma potência, ele consegue fazer isso? Exatamente, ele consegue discutir esse assunto aí. Bom, esse aqui é um exemplo clínico, dos exemplos que eu já consegui atingir de resultado. Vocês notam que há uma redução do edema do paciente. Então, uma das minhas, não diria linha de pensamento, mas uma das deduções é que, como a gordura está num estado de celulite nesse paciente, esse paciente está com uma síndrome metabólica, esse paciente está ativado inflamatoriamente, ele está inflamado, vamos dizer assim, esse laser de 635 também agiria nessa gordura que está inflamada, por sua vez, por isso que ela se reduz. Uma das deduções que também eu descarto é essa coisa de que ele desidrata, porque, na verdade, a água, lá dentro do mecanismo bioquímico, tá? E aqui eu devo voltar um pouquinho para mostrar para vocês, tá? Para a gente poder entender o que acontece. Gente, para a gente poder fazer esse mecanismo de hiperoxidação aqui, a gente precisa de água de dentro da célula. Por essa razão, um dos motivos da redução da célula de gordura seria por ela se desidratar por hiperoxidação e ativação desse metabolismo. Então, essa dedução de que o laser, ele realmente reduz a medida, Jauru, mas isso acontece por uma desidratação, daqui a pouco a célula volta ao normal. Não é verdade. Isso todos os autores
sequer mencionam o processo de regressão dessa célula de gordura depois que ela foi estimulada pelo leite. Então, justamente ao contrário, eles estão aí discutindo outro detalhe, como aumentar melhor o resultado, como eu poderia atingir um resultado mais denso nisso tudo. Então, é interessante que eles vão muito mais além do que vocês podem estar imaginando agora, né? E outra pergunta que é comum de todo mundo. Bom, depois de liberada essa gordura, para onde ela vai? Bom, é simples, tá? A maioria desses autores, eles revelam aqui, ó, que esse conteúdo extracelular, essa gordura, ela vai ser absorvida no sistema linfático, ela é transportada pelas veias aferentes ao sistema linfático, aos linfonodos, e esses triglicerídeos, eles são quebrados via as enzimas de lipase ou lipossomas lipase e naturalmente transportados pelo sistema circulatório, voltando de novo ao processo do fígado, como uma oxidação dos ácidos graxos, como liberação de energia no próprio fígado para isso, e todos eles também referem que não há aumento desses gliceróis e triglicerídeos em pacientes tratados durante a pesquisa, o estudo, ok? Bom, extraído do próprio artigo, aqui eu destaquei alguns assuntos. Eles descrevem como não tem tantas contraindicações, mas as contraindicações que eles sugerem seriam pacientes epiléticos, por conta do efeito fotótico, pacientes grávidas, pacientes que tiverem um marca-passo, não é por uma questão de luz, mas muito por causa do efeito eletromagnético, pacientes com história de câncer, até porque ele é um estimulador, ele pode aumentar o fator de necrose tumoral, né? Então é importante saber se esse paciente não estava com câncer ou não, tem que excluir, é um paciente saudável para o tratamento. Pacientes insulino-dependentes, porque isso aumentaria, né, a intolerância à insulina. Pacientes com qualquer distúrbio do rim ou do fígado. Pacientes que sofreram queloides ou scarring, porque existe um risco de aquecimento desse laser de 635 na superfície da pele, poderia vir a provocar uma ferida, uma queimadura. Esse é um dos assuntos que eu abordo um pouco mais à frente. E pacientes abaixo de 18 anos. Eu discurso um pouco, não sei se eu concordo com eles a nível disso daqui. Porque eu tenho uma linha de estudos que eu estou elaborando, que é justamente utilizar esse tipo de laser, que ele é seguro, que ele não queima, ele não incomoda, vamos dizer assim. Ele é menos arriscado do ponto de vista clínico, para tentar ver se a gente consegue utilizar em obesidade infantil. Então, vamos ver o que vai acontecer no decorrer desse assunto, né? Bom, o assunto não termina por aqui, então vamos aqui, ó, encerrando, passando para vocês um pouco do artigo que eu trabalhei exatamente para contar para vocês algumas coisas interessantes. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho do zoom. Aumentar um pouquinho do zoom aqui. Pronto. Bom, gente, o que aconteceu? Esse estudo daqui é outro estudo. Vocês vão receber esse artigo, é um artigo mais antigo, tá? E nesse artigo aqui, ó, esse pessoal da Colômbia, ele começou a estudar como o laser de 635 poderia ativar a lipólise nas células, certo? E como é que seria feita essa indução. E para isso, eles fizeram um estudo comparando algumas coisas que são legais. A primeira delas, eles tiraram a célula de gordura por aspiração e imediatamente processaram isso, tá? Colocando em placas histológicas de cultura. E dessas placas histológicas de cultura, eles separaram essas placas em alguns grupos. E nesses grupos de placas, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, eles acrescentaram algumas gotinhas de adrenalina, terbutalina, lidocaína, triamcinolona e aminofilina. E avaliaram como esse tecido gorduroso respondia a mais após o efeito do laser.
O laser era aplicado por uma determinada quantidade de tempo, em todas as lâminas, e depois eles fizeram uma avaliação, testando por colorimetria e por outros testes de análise clínica. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco dessa imagem, para vocês poderem visualizar o que aconteceu. Aqui está o tecido normal, certo? Sem a aplicação do laser ainda, e sem a concomitante irradiação do laser. E aqui vocês já veem o tecido adiposo já com a aplicação do laser. Parece uns cachinhos de uva, né? Aqui parece que o cachinho de uva está mais maduro. Bom, esse escurecimento maior que vocês veem aqui entre as células de gordura são chamados black dots, e é onde eles descrevem como um dos sinais clínicos de que essa gordura realmente foi reduzida. O laser que eles utilizaram foi um laser de 635, por pelo menos 4 minutos de aplicação. E após, eles avaliaram então essas chamadas dark zones da membrana do adipose. Isso lá em 2004 foi uma revolução, porque eles conseguiram provar que, à medida que irradiasse com o laser de 635, mas se tu também acrescentasse um determinado ativo mais metabólico, vocês teriam resultados mais importantes de redução ou até mesmo destruição do tecido adiposo após a aplicação. Agora, que interessante aqui, ó, que vai acontecer. Eles também fizeram uma comparação do laser sozinho, que é uma coisa muito interessante. Então, aqui, ó, aqui nesse gráfico daqui, vocês têm o resultado. Este aqui, ó, este gráfico daqui é o gráfico isolado do tecido adiposo sendo aplicado somente com o laser. Ó. Aqui é só o laser. Então, somente o laser aplicando, veja como ele também reduz a concentração de colesterol dentro dessa lâmina de tecido adiposo. E aqui com adrenalina, ou seja, é laser mais adrenalina. Aqui tem laser mais adrenalina. Aqui de novo, somente o laser. Notem como o laser por si só, ele reduz também a concentração de colesterol dentro da célula. A lidocaína também tem um resultado significativo. Ela consegue também apoiar e aumentar mais ainda essa perda. Né? E, vou mais aqui, ó. Nestes casos aqui, vocês conseguem ver que a resposta parece ser um pouco maior ainda. Eu vou explicar depois porque no artigo. Então veja depois, a gente vai comentar nisso aqui. O artigo propõe que após o tempo de estímulo pelo laser mais a aplicação, a adrenalina e a minofilina, deixa eu clicar aqui, adrenalina, aminofilina, adrenalina, aminofilina, foram os que tiveram melhor viabilidade para que a célula, após ser irradiada pelo laser de 635, tivesse uma redução muito maior da célula de gordura da sua concentração. E, além disso, eles conseguiram mais um resultado que abriu o assunto exatamente do porquê que era possível entender que o laser de baixa intensidade faria uma ação terapêutica nas células adiposas humanas, reduzindo, então, por conta da fosfodiesterase. Então, nesse artigo daqui, ele é um artigo mais antigo, como eu falei para vocês, ele é um artigo de 2004, ele é um artigo lá de 2004, vou chamar aqui a capa dele aqui para poder entender. Ele foi feito lá pelo pessoal da Universidade da Colômbia, um grupo de cientistas plásticos que fizeram lá.
E esse artigo, ele serviu de base para esse daqui. Nesse artigo daqui, tá? Deixa eu chamar ele aqui um pouquinho. Ele é de 2013. Ele foi usado como inspiração para entender tudo que vocês tiveram hoje nesse seminário. Tá? É um artigo muito bem fundamentado do Centro de Weimar de Fotomedicina. Eu fui professor desse, e tive o privilégio de ter esses caras como meus mestres também. E interessante, nesse artigo, foi justamente a conclusão dele. Tá? Embora todos os estudos que tinham sido feitos antes tinham demonstrado segurança e eficácia, né, ele é um procedimento que precisava de alguns protocolos para poder entender melhor como é que ele funcionaria nos contornos corporais. Ou seja, na verdade, a dúvida deles era muito mais em relação ao tempo, em relação a se teria mais resultado dessa terapia se tivesse alguma outra associação, mas aqui eles se concentraram especificamente em compreender o processo. Tá? Nesse artigo, que vocês vão poder baixar ele está lá, eles também comentam sobre outras possibilidades que foram feitas para atingir esse resultado. Esses demonstram já os primeiros aparelhos que estariam fazendo isso, inclusive até mesmo para celulite, e no final deixam para a gente uma conclusão de que esses procedimentos teriam uma tendência muito grande de ser utilizados dentro do procedimento de diploplastia e também poderiam ser utilizados associados a procedimentos ambulatoriais, ok? Sempre avaliando os casos de forma individual, até porque eles comparam com o uso de radiofrequência e demonstram que a radiofrequência teria mais chance de queimar do que o laser de baixa intensidade, né? E demonstram que o resultado clínico dele seria melhor a nível de controle dos níveis séricos dessas substâncias no organismo. Então, ele parece ser uma das tendências mais bem-sucedidas no ponto de vista de laser para redução de gordura. E aí é onde eu entro aqui, ó, com exatamente esse assunto aqui para vocês. O assunto não termina aqui, certo? E a gente vai poder abordar ele no próximo seminário, porque a pergunta vai ser a seguinte: quanto é possível atingir esses resultados isoladamente? Intercorrência, será que existe intercorrência? É possível tratar esse laser como um seguro? Né? Essa dúvida é a dúvida que a gente vai levar ela, então, para o próximo seminário. Tá? O próximo seminário, ele vai ser dia 29 de julho, às 12h30, no mesmo horário, e a gente vai falar sobre exatamente esses assuntos. Uso isolado, mais uso combinado desse laser e segurança clínica desse laser, que eu acho que é um dos temas que viria na cabeça depois do que a gente está fazendo. Tá? Eu encerro aqui porque a gente já estava programado para terminar exatamente nesse tempo certo, é o tempo aproximado que a gente leva para o seminário. E para vocês baixarem os artigos, já está disponível lá. Tá? Vocês podem fazer o download visitando a página do Grupo de Dermatologia Avançada, clica no Grupo de Dermatologia Avançada, seleciona Biblioteca Virtual, depois da Biblioteca Virtual, seleciona Free Download, que é o ícone que vai abrir os espaços onde a gente tem artigos que tu pode baixar quantas vezes quiser, e ali vai até o tema Seminário do Grupo de Estudos de Laser, Laser 635, pronto, é só clicar e baixar em PDF esses artigos, tá bom? Quero agradecer pela participação, quero agradecer quem conseguiu assistir todo o seminário, espero que vocês tenham gostado, a proposta é justamente aprofundar ainda mais esses assuntos, certo?
E eu desejo para vocês um final de semana cheio de alegria, paz, luz, felicidade, dinheiro no bolso. E até o próximo encontro, dia 29 de julho, certo? Às 12h30, que vai ser exatamente a continuidade desse assunto aqui do Lei 2635, ok? Agradeço mais uma vez a vocês e damos como encerrada esse seminário do Grupo de Estudos do Laser pela web de hoje. Um abraço grande, um bom final de semana. Vamos encerrar.